dicen, pero no hacen. ¿Ok? Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad tudo lo que os digam, pero não hagais conforme a suas obras, porque ellos dicen e não hacen. Palavras de Jesus, ok? Palavras dele próprio Deus. Por não conhecer ao Senhor, os religiosos de la época de Jesus não compreendiam a essência de sua palavra, de forma que lograram transformar algo tão bueno para el ser humano em uma carga pesada e difícil de ser llevada. Quando a nação era guiada por líderes espirituais reverentes a Deus, havia consideração para com os princípios e valores eternos. Então, se você consegue observar claramente que uma igreja ou uma congregação, um grupo que valora o Espírito Santo, valora as coisas espirituais, isso parte principalmente do liderazgo que ele está seguindo. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Você não pode simplesmente seguir a um líder, a um homem, sem evaluar se a intenção é espiritual ou a intenção é material. Você observa que os fariseus, eles agarraram a lei e transformaram em algo pesado, algo difícil de viver e cumprir. Se você observar a lei em sua essência, o Antigo Testamento, a lei era um cuidado para o homem. A lei era uma maneira de viver bem com ele mesmo, com ele próximo e com Deus. A lei era perfeita. A lei era uma maneira de uno viver bem em paz, sendo cuidado por Deus, orientado por Deus. Pero muitos, quando miravam a lei, sentiam um peso enorme e não conseguiam cumprir e sentiam como que nunca conseguiriam ter esta condição. Hoje acontece a mesma coisa dentro da igreja. Por exemplo, eu sempre costumo falar com os coordenadores e com os obreiros que você nunca pode obrigar nada a nadie. Ele jovem, quando chega à igreja, você não pode mandar ele quitar a roupa que usa, que está feia, que está muito apretada para as mulheres. O homem que chegou à igreja, saca tus aretes, deixa de ser homossexual, haga isso, haga el outro. Porque se você começa a poner sobre ele um peso de ter que cambiar aspectos físicos, ele vai receber como um peso. Ele hasta pode ser por um tempo, pero depois ele vai a desistir, ele vai desanimar, porque presta atenção, eu tenho essa botella que não está llena de água, pero tem bastante água aqui, la mitad casi. Eu consigo segurar essa botella assim quanto tempo? Uma hora, porque não está muito llena. Pero será que eu consigo segurar um dia inteiro esta botella com água? Não. Aparentemente, vai quedar cada vez mais pesada. Assim é quando uno chega à igreja e uno começa a cambiar por persuasão e influência do homem, do obreiro, do pastor, dele que ele acompanha, que ele ajuda. Ou ele cambia porque ele vê os demais e quer imitar a los demás. Então, ao princípio, é um peso, pero um peso leviano. Pero quanto mais tempo vai passando, aquele peso que era insuportável, se não aguentar e abandonar a fé. Por isso que você vê que na igreja há sempre um rodízio de pessoas, um rodízio de jovens, porque muitos de eles cometem este erro e muitos obreiros, às vezes mal instruídos, também cometem este erro. Pastor, pero eu não tenho que orientar? Você tem que orientar através da luz da palavra. Você tem que predicar a palavra. Nosso dever é anunciar a palavra. E o Espírito Santo se encarga de revelar o que ele tem que cambiar, o que ele tem que fazer. Você tem que orientar, sim, pero nunca poner um peso sobre ele. Se o Espírito Santo não revela a ele, não são suas palavras que o vão revelar, porque ele pode ser de maneira física, pero não vai ser de verdade, com sinceridade, e Deus não vai aceitar. Então, nós temos que predicar, anunciar a palavra e confiar que o Espírito Santo vai convencer, porque essa é a função dele. Está lleno de obreiros, de membros, de pessoas que querem fazer o papel do Espírito Santo e convencer a pessoa de seus erros, de seus pecados, de seu comportamento, de seus hábitos. Não é nosso papel, nunca foi.
é do Espírito Santo. Mi función, su función, nuestra función es anunciar. Ok? Então os escribas e fariseus poniam peso em las pessoas com as leis, quando a lei deveria ser algo revelado, algo leviano, algo que eu tenho consciência que é o melhor para mim, e é assim. Um exemplo, a chica que chega à igreja e tem a roupa muito apretada, que marca todo o seu corpo e queda feio. E a obreira chega e habla, mira, você tem que cambiar tu roupa, agora que está na igreja, tal. Ela pode hasta cambiar, pero vai ser um peso para ela e depois vai desistir. Agora, a chica que vinha na igreja, com roupa apertada, curta, que seja, e ela escutou falando que seu corpo é templo do Espírito Santo, que ela deve honrar a Deus com seu corpo, que tudo o que ela haga tem que ser para a glória de Deus. Então, quando esta palavra entra, através de exemplos, testemunhos também, andando um complemento, pero a palavra entra, vai chegar um dia que ela vai se arreglar, vai mirar no espelho e ela não vai sentir-se bem, a roupa que ela estava vai incomodá-la. E o Espírito Santo lhe vai convencer, esta roupa não é mais para você. E ela mesmo vai cambiar. Então, esta pessoa é aquela que vai a tomar atitudes por revelação do Espírito Santo e esta vai permanecer. E aquela outra que tomou por pressão, que tomou porque foi persuadida, ou muitas das vezes obrigada, esta pessoa não vai tardar e muito tempo se vai apartar e se envolve pior. Ok? Deixo este conselho para vocês. É uma excelente meditação quando falamos de poner um peso como os fariseus faziam, não? Pero quando aqueles que governavam e orientavam o povo eram infieles e malos, o povo se distanciava do Altíssimo e sofria as consequências de isso. El Senhor Jesus, sin embargo, lhe aconselhou à multitud que lo oía, que guardara solamente as enseñanças dadas por eles, que tuvieron respaldo em las Escrituras. Então, aunque você tenha líderes, aunque você tenha pessoas que não te orientam bem, você tem a palavra. Assista às reuniões, assista aos encontros online, assista às orientações, receba, pero sempre medita aqui. Agarre o que foi ensinado, agarre os versículos e medita aqui. Ok? Nunca vá simplesmente porque um homem falou. A Bíblia tem que ser seu norte. Nós estamos para lhe ajudar a entender melhor a Bíblia. Estamos para anunciar a palavra, não criar uma palavra nova, não criar um evangelho novo. Está bem? Tenha esta consciência e seguramente se você usa a Bíblia como seu norte, você vai conseguir avançar e Deus lhe vai honrar. Está bem?